pessoal! Sejam bem-vindos de novo ao Aprendendo a Aprender Física, onde nós, alunos, ajudamos outros alunos com o conteúdo de física que vai cair nos vestibulares. Hoje falaremos sobre a força, conceito indispensável da física. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando aplicamos uma força em algo, ele pode ganhar aceleração, assim como descrevem as leis de Newton. Ou ele pode sofrer uma deformação. Existem diversos tipos de força na natureza, como a força gravitacional, elétrica, magnética, nuclear forte e fraca, de atrito, de empuxo, entre outras. As forças são grandezas vetoriais, ou seja, para serem completamente definidas, precisamos considerar seu módulo, direção e sentido. Esse assunto já foi explicado anteriormente no vídeo O que são vetores aqui do canal. Mas, basicamente, o módulo refere-se à intensidade da força. A direção indica o caminho ao longo do qual a força é aplicada, como horizontal ou vertical. E o sentido mostra para onde a força está apontando, podendo ser positivo ou negativo, para a esquerda ou direita, para cima ou para baixo e assim por diante. A grandeza força é medida na unidade de quilograma ao metro por segundo quadrado, só que costumamos utilizar a grandeza Newton, ou seja, a palavrinha N, para designar tal unidade como uma forma de homenagem a Isaac Newton. Em alguns livros didáticos, é comum que se definam dois tipos de força: forças à distância, também conhecida como forças de campo, e forças de contato. No grupo das forças à distância, costuma-se incluir a força peso, a força magnética, a força de atração entre cargas e outras. Já no conjunto de forças de contato, bons exemplos são o empurrar ou puxar algo, aplicar tração, forças de atrito, entre outros. Bom, apesar da definição proposta, é necessário esclarecer que não existem forças de contato. Todas as forças da natureza surgem mediante a interação de diferentes campos, tais como o campo gravitacional e o campo eletromagnético. Mesmo quando tocamos em algo, não há contato real entre a nossa mão e o objeto. Em uma escala microscópica, os átomos não se encostam, pois, quando se aproximam demais, suas eletrosferas se deformam e se repelem devido às cargas elétricas dos elétrons, que se afastam por causa da interação entre seus campos elétricos e magnéticos. Em raros casos, os núcleos atômicos realmente se tocam. Essas situações envolvem quantidades extremamente altas de energia, como as que são produzidas, por exemplo, em experimentos dentro de aceleradores de partículas. Agora vamos explorar os tipos de força que existem na natureza. A partir das forças que descreveremos a seguir, todos os fenômenos físicos conhecidos podem ser explicados. A força gravitacional, ou força-peso, é a força que provoca a atração mútua entre dois corpos que possuem massa. É essa força que nos mantém ligados à Terra e faz com que os planetas orbitem ao redor do Sol. Já a força elétrica é responsável por atrair ou repelir cargas elétricas. Por exemplo, as ligações químicas acontecem devido à diferença de cargas entre os átomos. Essa força pode causar o movimento de elétrons em condutores em uma direção determinada, criando correntes elétricas que podem ser utilizadas para alimentar circuitos. Depois temos a força magnética. Esta age sobre cargas em movimento. Ela é responsável por fazer com que ímãs se atraiam ou se afastem, dependendo das polaridades do campo magnético. Além disso, a força magnética orienta agulhas magnetizadas conforme o campo magnético da Terra. Por fim, temos a força nuclear forte e fraca. Elas são responsáveis por manter a estabilidade dos núcleos atômicos. A força nuclear forte mantém os prótons unidos, apesar da repulsão entre as suas cargas. Já a força nuclear fraca é responsável por certos tipos de decaimento radioativo, como o decaimento beta. Enfim, forças como tração,
atrito, empurrões, puxões, torções, forças elásticas, entre outras, que geralmente são chamadas de forças mecânicas, são, na verdade, manifestações macroscópicas de interações que são, em grande parte, de natureza elétrica. E foi isso, pessoal! Espero que tenham gostado e até a próxima aula!